E aí, meus amigos? Bom ou não? Galera, tantas coisas que eu nem sei por onde começar. Sério, tá difícil de acompanhar porque cada dia é dia de mergulho e cada mergulho é um flash! Bom que a gente já começa fazendo piada ruim, né? A gente não vai criar expectativas em ninguém. Eu sei que muita gente tá indignada com o preço da gasolina, menos esse cara. Quem tem que se preocupar com o preço da gasolina é quem trabalha com Uber. Fica difícil, né? Ou então quem não tem dinheiro para abastecer. Então eu quero contar uma historinha pra vocês do que é que rolou quando a gente tava ocupado super curtindo futebol, carnaval, maratonando Cavaleiros do Zodíaco e lavando carro na rua, sabe? Sendo gente normal, gente feliz, que não fazia a menor ideia que o balão tava só enchendo, que eventualmente, mais cedo ou mais tarde, pá! Pois é, o balão estourou e sobrou pra quem pagar? Muito bem, nós, os maiores produtores de engenhoca do mundo. E isso é muito legal. Mas eu preciso explicar como foi que esse troço caiu no seu colo, porque eu já sei, eu sinto raiva, então eu preciso te contar pra você sentir raiva também, a gente montar o clubinho. Os Revolts 2.0 Turbo, dessa vez é pra valer. Vou falar também sobre as atualizações do caso Mamãe Falei e graças a Deus, quase como um milagre, o Ministério Público foi beijado pelo príncipe e acordou pra vida tomando consciência que o Arthur é um cara. Mas tem outros atrás dessa treta que prometem grandes revelações. Ruim pra você, hein, moro? Também vamos falar sobre aquela certeza de que o Nair venceria lá no primeiro turno, já tá subindo no muro junto com a água que tá batendo na bunda, porque parece que o nosso judiciário já tá arregaçando as mangas para poder trabalhar e resolver o possível problema da reeleição do Bolsonaro. Acredita, meu filho, tem bicho-papão embaixo da cama. Separei um monte de outras coisas que eu não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas nós vai tentar porque eu confio no potencial da minha língua de dar 50 chibatadas por segundo. Sem mais delongas, separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Galera, eu não sei se vocês já viram o trailer da minha primeira produção, totalmente financiada por você que foi lá dar uma mega moral no meu site, o www.teatualizei.app. Liberdade cancelada. Graças a você, essa é a primeira produção de muitas que virão, porque a cultura é nossa. E a gente vai lá buscar ela. Assine o site por 10 bonouros e tenha com exclusividade um making of e os erros de gravação, que me falaram que daria um longa, porque sim. Seja meu sócio nessa proposta, porque juntos a gente vai mudar o Brasil. Se não nós, quem? Se não hoje, quando? O link vai estar fixado aqui no primeiro comentário. Bora pra pauta? Nossa história começa em 2003, ano que todo mundo pegou o nariz de palhaço e usou sem saber. No começo dos anos 2000, o petróleo já era uma preocupação de todo mundo, a qual o país já sonhava com a independência e o aumento da extração de petróleo. Vamos vender mais barato, vamos vender pro mundo. Era esse o plano. Pelo menos o plano que eles queriam que você acreditasse. Já a verdade, bom, a gente já vai chegar na verdade. Como um gesto bondoso, aquela gentileza de irmão, a Venezuela se prontificou a ajudar nós nesse grande passo a ser dado. Vamos construir a maior refinaria de petróleo do Brasil. Mas como isso iria funcionar? Boa vontade a gente tinha, mas faltava dinheiros. E é aí que entra a Venezuela, que disse: chá comigo, a gente vira tipo sócio. Eu tenho aqui uma das maiores empresas de petróleo do mundo, a PDVSA. Nós é o bichão da coisa toda. Você cede o local que eu construo pra você. Confia! Aí chegou a crise do petróleo. Olha que azar o nosso. A refinaria, chamada de Abreu e Lima, agora você sabe do que eu tô falando, né? Inicialmente orçada em 2 bilhões de dólares, custou ao final, que nem chegou ao final ainda, 18 bilhões de dólares. Tipo, míseros 100 bilhões de reais. Ah, e a Venezuela, que ia dar aquele apoio de amigo, não injetou um centavo nessa construção. Ou seja, você, cara amigo sonhador, pagou 100 bilhões de reais na construção da maior refinaria do Brazuca. 100 bilhões de reais, para você ter ideia, construiriam 500 mil creches, 1.500 hospitais, 1,4 milhões de moradias populares. Porém, você ganhou... Pera,
Seja paciente. Chegamos em 2014, 11 anos depois, a refinaria Abreu e Lima finalmente foi inaugurada com 3 anos de atraso. Mas pelo menos foi, né? Tá lá, plena, operando, linda, como uma diva. Será? Bom, o que era pra ser um sonho bilionário, e se é bilionário não tinha como ser ruim, virou um pesadelo dos mais fiéis moradores tupiniquenses. O refino do barril na Abreu e Lima custava só 3 vezes mais que a média mundial. Ou seja, nossa 8ª maravilha do petróleo deixava o consumo interno mais caro do que comprar lá fora em muitos casos. E por quê? Só para eu te dar um exemplo, uma refinaria lá na Coreia do Sul, com custo de 25 bilhões de reais, consegue processar 1 milhão de barris de petróleo por dia. Já Abreu e Lima, que mesmo após 100 bilhões de reais investidos, e que por sinal ainda não está pronta, processa 99 mil barris de petróleo por dia. Que pena, né? E a gente achando que era super esperto, gênios! Viva o PT! Como que é ruim pode sempre piorar, veio a Lava Jato e a gente, não satisfeito com o nariz de palhaço, ainda levou uma tortada na cara. Só em propinas, a Abreu e Lima gerou 100 milhões de frutos para PT, PP e PSB. E nesse caso, como o povo já sabia que fez papel de otário bancando propina de magnata e partido político, as obras que eram feitas por Odebrecht, OAS, Camargo Correia e Andrade Gutierrez foram paralisadas. Hoje a Abreu e Lima é um filho feio que ninguém quer assumir. E para se livrar desse pepino bilionário, o melhor a fazer seria vendê-la. E assim foi feito, foi anunciada no mercado. Comprem! Comprem nossa bilionária refinaria! Mas aí, menino, deu um BO que deixou todo mundo chocado, tipo, oh meu Deus! Ninguém quis comprar a refinaria. Ninguém, nem homem, nem alienígena. Ninguém. A gasolina tá cara, né? Mas, Bárbara, por que a gente não investiu para comprar uma refinaria já pronta e vender nossos petróleos para o mundo? Ou, você acredita que a gente tentou fazer isso? Mas você sabe o que aconteceu? Compramos Pasadena. Cara, eficiência é nosso sobrenome. O PT, com a autorização da mãe Sapiens, que à época era ministra da Casa Civil, não tinha como dar errado, né? Autorizou a compra de uma sucata de refinaria localizada no Texas, nossa querida Pasadena. Aí a Petrobras foi lá e comprou a refinaria, a sucata de refinaria, por 1,2 bilhão de dólares. E aí, tempos depois, nós tentávamos vender a mesma sucata por 187 milhões de dólares, com um pequeno prejuízo de 1 bilhão de dólares por uma aventura financeira que, mais uma vez, você pagou, porque a União é a maior sócia da Petrobras. E você, meu caro Brazuca, é quem enche o cofrinho da União. Mas isso não poderia ficar assim, né? Como pode a gente tomar um prejuízo de 1 bilhão de dólares e os responsáveis em suas defesas alegarem: fomos enganados? Porém, foi exatamente o que aconteceu. O governo do PT diz que foi levado ao erro. O processo foi aberto e arquivado. E o prejuízo é seu. Pois é, a gasolina tá cara, né? Tá, já que deu tudo errado e nem o pré-sal salvou, porque a gente não consegue explorar o pré-sal, a melhor coisa a fazer é segurar o preço dos combustíveis. Mamãe Dilma disse que nenhum homem ou mulher pagaria caro nos combustíveis em seu governo. Esteja congelado. O resultado foi a quebra da Petrobras, que significa que você também tá quebrando, coleguinha. Lembra? Você faz parte dessa sociedade. O prejuízo é seu. Mãe Sapiens caiu, o vampirão assumiu e a regulação de preço foi abolida. Apesar de até hoje a Petrobras estar pagando para gringos o preço da corrupção do PT, acredite, se o PT voltar a coisa pode ficar muito pior. Lula fez um falso bom governo. Ele gerou crédito para todo mundo. Gasta aí, povo, os juros é nosso. Porém, pobre coitada da Mãe Sapiens, a conta estourou, foi no colo dela. E eu não tô fazendo aqui isenção nenhuma da Mãe Sapiens, é claro, porque a Dilma é estocadora de vento e sempre será. Porém, para lidar com o prejuízo do governo Lula, ela teve que apelar para a contabilidade criativa, que nada mais era do que enganar você, fingindo que estava tudo bem, enquanto o monstrinho estava saltando a geladeira enquanto você dormia. Um dia você acordou e estava lá, o elefante na sala. O governo Dilma economicamente foi pior que a maior pandemia da nossa geração. E para você que diz ter saudades da gasolina a 2,50, por favor, coleguinha, você sinta saudade também do salário mínimo, que era R$300 na época. Você não seja esse tipo de pessoa hipócrita não, porque o povo geralmente julga esse tipo de pessoa. Como hoje não há uma interferência política nos preços dos combustíveis, e por mais que isso seja ruim para nós consumidores, ela não pode existir. A guerra da Ucrânia versus Putin só agravou ainda mais uma situação que já era ruim.
Agora a crise é global. Estados Unidos bate recorde no preço da gasolina. O mais correto seria investir na capacidade de produção. O Trump até tentou fazer isso. Porém, menina Greta disse que isso aí é poluir o mundo e que todo mundo ia acabar morrendo porque estava todo mundo roubando o futuro dela, os sonhos dela. Biden achou que aquilo fazia muito sentido e mandou cortar os investimentos e incentivos em produção de combustíveis fósseis. Aí o Biden brigou com Putin. Aí o Putin continuou produzindo petróleo a todo vapor. Aí o Biden ficou com cara de Inês sentada. Aí o Biden ficou sem petróleo e a gasolina dos Estados Unidos subiu 44%, com a maior inflação já registrada desde 1929. Aí o Biden deu um pirulito pra menina Greta e mandou ela construir um ecossistema de formiguinha só pra ela ficar entretida. Aí o Biden pediu que as refinarias aumentassem a produção de petróleo. Pois é. Quem poderia imaginar que a solução seria essa, né? Mas a menina Greta tinha um bom coração, boa intenção, não é isso que vale? Mesmo que agora, por conta dessa dependência da Rússia, os países não possam chegar o Putin de feio bobo e chato no Twitter e estarem de mãos atadas porque eles precisam da energia, do petróleo, do gás. De novo, menina Greta só quis ajudar, Leonardo DiCaprio também. E um viva os elefantes da Amazônia! Viva o PT! Fom, fom. Eu sei que é fácil esquecer, mas, por favor, se lembre sempre do começo da história. Nada acontece de um dia para o outro. Menos o PL das fake news, porque um dia você vai acordar e esse engodo vai ter sido votado. O negócio tá tão, mas tão cabuloso, que hoje eu acordei com o Google deixando um recadinho para mim que nem no Natal ele deixou. Dá uma olhada. Saiba como o PL das fake news pode impactar a sua internet. Aí você clica no link disponibilizado pelo Google e abre uma explicação do que eles enxergam estar em risco. Abre aspas. Em vez de promover a transparência, o PL 2630 poderia dar a agentes mal intencionados um mapa completo de quais critérios usamos para reduzir a circulação de conteúdo de baixa qualidade. E a partir desse tipo de informação, os mesmos poderiam adaptar seus métodos e conteúdos com o objetivo de enganar o nosso sistema. Fecha aspas nesse trecho porque, do nada, eu lembrei dessa matéria aqui de ontem. Bolsonaro restabelece distância de adversários e lidera nas redes sociais, diz FGV. Apoiadores do presidente respondem por 53,82% das interações. Petistas mobilizam 24,4% das interações. Para vocês terem uma ideia, o canal de Telegram do presidente tem 1 milhão de inscritos. O do Lula tem 48 mil. Ontem teve matéria no Fantástico chamando o Telegram de bruxa querendo tacar ele na fogueira. Você entende onde que eu tô querendo chegar? Se a gente buscar a história muito recente, tipo 2019, assistimos à infame CPI das fake news, que levou o mito Hans River, que trabalhava em uma empresa de disparos em massa, na intenção que ele dissesse pra todo mundo que o Bolsonaro ganhou as eleições mandando mensagem de WhatsApp pras pessoas, porque o TSE acredita de coração, tipo, de coração mesmo, que você ia votar em um candidato, só que você recebeu uma mensagem no WhatsApp e falou: nossa, essa mensagem salvou minha vida, eu ia votar no João, mas agora eu vou votar no José. Obrigado, mensagens robóticas disparadas em massa. Deus os abençoe. Bem mais ou menos isso. Porém, o que vimos foi mito Hans River dizer que ei, PT, eu disparei, foi pra você. Foi um caos. Foi lindo. E a real mesmo é que quem foi punido por impulsionar notícias falsas contra o adversário foi o Poste, vulgo Haddad, do PT. Em 2020, o WhatsApp bloqueou contas do PT porque estavam orando pelas famílias. Não, mentira, eles estavam fazendo disparo em massa. Que coisa, não? Mas, pera! Isso são mágoas passadas. A gente tá em 2022 e o PT não faz mais isso porque eles melhoraram. 11 de março de 2022, o WhatsApp suspende contas ligadas ao PT e restringe grupos de apoio a Lula. Números desligados fazem parte de iniciativa em redes sociais para impulsionar a candidatura do ex-presidente. Suspensos de WhatsApp, Twitter, Telegram, Instagram e TikTok. Em nota, o WhatsApp disse que não comenta casos específicos, porém, o aplicativo tem uma série de diretrizes e o não cumprimento pode levar ao banimento ou suspensão das contas. E entre elas está a automação de mensagens. Robôs, bots! É isso mesmo? O TSE! Alguém aí me arruma um príncipe pra beijar o TSE pra ver se ele também acorda pra vida? Acuse-os do que você faz. Lembra? Não falha uma.
Bom, mesmo assim a oposição movimenta metade das interações que nós temos nas redes sociais. Então não adianta, eles querem diminuir o nosso alcance de qualquer jeito, porque pode ser que a gente fale um monte de verdades que levem as pessoas a pensar. E eleitor pensar em ano eleitoral é muito perigoso, é crime hediondo. Sim, somos todos criminosos. E acredite, se o Google tá pedindo indiretamente pra galera se movimentar, é porque a trozoba é muito maior do que a gente concebeu até o momento. Eu acho que isso é suficiente para inviabilizar a reeleição do presidente? Nope. Primeiro que eu acho que isso não vai passar, porque não é possível que os nossos representantes, por nós eleitos, vão nos afrontar dessa forma. E, apesar deles estarem pensando nas eleições, é ano eleitoral. E se o seu parlamentar votar favorável a esse troço aí, você não vai votar nele, né? Pois é, você não vai. Espero eu. Espero eu. Em segundo lugar, eu acho que eles mesmos já estão sabendo que o Nine eleito é fruto de um delírio coletivo de muitos que perderam suas mamadeiras cheias de leite estatal e acham que podem entrar nas nossas cabeças como a Goebbels fazia nos anos 90. Graças a Deus, os tempos são outros. Já vendo que esse barquinho pode ser que afunde porque uma imagem vale mais do que 1000 pesquisas, eu jurei dar a minha vida pela pátria. Mas juntamente com vocês agora, nós juramos dar nossa vida pela nossa liberdade. Eis que entra em prática a elaboração do Plano B. Seu ministro supremo indicado por Lula, a qual o próprio Nine já declarou que vai consultar para indicar a próxima vaga do Supremo, o seu Lewandowski virou best friend forever de Rodrigo Minchendo, talvez também conhecido como Rodrigo Pacheco, presidente do Senado eleito por Minas Gerais. Sociedade, eu nunca vou conseguir pedir desculpa o suficiente por isso. E essa amizade se dá porque eles vão instalar uma comissão só com a nata dos especialistas para poder rever a lei do impeachment. O mesmo processo de impeachment que cassou o Collor e o tornou inelegível, mas cassou a Dilma mantendo seus direitos políticos. Tipo, a lei depende muito de quem é o réu, né? E o presidente daquele processo era Lewandowski. Mas beleza, dentre delimitar os escopos e crimes para o processo e dar total acesso ao Estado Democrático de Direito, que eu tenho esperança que um dia eu terei também, essa comissão que visa mudar a lei, presidida por um ministro que não pode legislar, pretende também tirar do presidente da Câmara o poder de abrir ou não o processo de impeachment de um presidente. A pergunta que fica é, a quem seria delegado esse poder? Será que se isso for aprovado e o Bolsonaro ser reeleito, vai ficar mais fácil derrubá-lo no suposto golpe da oposição? Será? Será? Será que os caras já estão pensando num remédio de médio prazo caso Nine não seja eleito? De novo, será? Não sei, mas o que eu quero saber é se também será retirada das mãos do presidente do Senado a abertura de impeachment para ministros do STF que hoje repousam em berço esplêndido no colo quentinho do seu Pacheco ou no traseiro. Sei lá. O que eu sei é que a gente vai acompanhar essa história bem de pertinho, já que essa comissão especial de especialistas tem até setembro para apresentar o novo jogo político que será jogado com o seu voto. Aguardemos. E para encerrar esse vídeo, o MBL, após nossa profecia, enfim derreteu, virou água e agora tá evaporando. Após toda a situação com Mamãe Falei Demais, o duro posicionamento do Moro e o MBL ser tratado como aquele amigo queima-filme que ninguém quer andar junto, o Ministério Público se manifestou na seguinte matéria. E presta atenção que eu já volto para contar as consequências. Ministério Público amplia investigações contra líder do MBL suspeito de lavagem de dinheiro. Rosalina Maia, a Rosa, do PC da Rosa? Será? É ela? É moradora de Sobrado, na periferia da Zona Sul de São Paulo. Em seu nome, não há nenhum imóvel, segundo cartórios da cidade. Mesmo assim, ela aparece como sócia de uma empresa usada pela família do coordenador do MBL, Renan Santos, para fazer movimentações milionárias. O Estadão apurou que o Ministério Público obteve autorização da Justiça para aprofundar investigações e aguarda o resultado de uma quebra de sigilo ampliada sobre essas transações. Uau! Aí veio Dona Bela Megali, que consegue uns furos do Moro que a gente não faz a menor ideia de onde vem, tipo,
Quem será que passa essas informações para ela? Dizendo que após o Moro esculachar o Arthur, alimentando assim os ataques contra o MBL, o que foi visto como um fogo amigo exagerado, os meninos do PSOL Kids estariam #chateado e agora trabalhando nos bastidores para colocar água no chopp do marreco. Que coisa, né? Um dia o Moro bebe chopp com eles, no outro eles jogam água. Achei sensacional. É a tal da lei do retorno, né? Também não falha nunca. E após essa matéria da Bela Megali do O Globo, foi a vez do antagonista me aparecer com a cara mais poker face da atualidade para fazer a seguinte reflexão em uma matéria com mais de 3 linhas, ou seja, profundo, muito profundo. Quebrei a cara com o MBL. Tá, eu sei, a manchete é só essa, mas o tombo veio, então deixa eu olhar para ela só mais um pouquinho. Pronto, eu acho que tá bom. A matéria em si é tão legal quanto. Diogo Mainardi diz o seguinte, abre aspas, o que posso dizer é que com certeza errei bizonhamente em minha opinião sobre o papel do MBL na campanha do Moro. Imaginei que eles pudessem ser essenciais para a sua candidatura e escrevi sobre isso mais de uma vez, quebrando a cara. Fecha aspas. Nunca achei que ia ser trouxa. Fui trouxa. Grande dia. E isso só fica mais legal quando a gente lê o texto postado por Renan Santos em seu canal no Telegram, que disse o seguinte, abre aspas, e eu vou pôr também uma musiquinha triste pra gente poder contextualizar e entrar nesse clima único. Olá, mais um dia defendendo as muralhas. Os ataques já saíram do campo das declarações do Arthur. São hoje ataques ao MBL. Tentarão manter a pressão por mais algum tempo, misturando fake news, acusações requentadas, mentiras descaradas e coisas do tipo. Foi o maior ataque que já recebemos. Para entender, envolveu petismo, esquerda em geral, imprensa, direitistas, liberais, minions, moristas. Todo mundo! Everybody hates MBL. Foi um expurgo. Estamos sozinhos nesse jogo. E há uma razão para isso. Nossa unidade, capacidade de reinvenção, inteligência e perseverança são únicos. Pausa aí no desabafo dramático em tom de Lonely, ai Mr. Lonely, para recordar a inteligência, a perseverança e a capacidade de reinvenção dessa galerinha. Quando os caras decidiram ir pra cima do Biruliro, tipo, contudo, soltem o Kraken, o Renan fez um vídeo ridículo dizendo que nos próximos dias os afiliados do MBL, os Kids fãs, veriam uma ação muito efetiva do movimento e que ela seria extremamente grandiosa, no melhor estilo MBL de ser. Dias depois eles mandaram uma atriz lá no cercadinho do presidente se passando por cidadã indignada para questionar o Bolsonaro na intenção de constrangê-lo. Galera, levou literalmente 30 minutos pra gente descobrir que ela era uma atriz e a galera ir lá pro Twitter chamar a moça de Pepa do MBL. Então assim, o que será que o Moro achou que o MBL poderia fazer por ele? Eu espero que essa parceria não acabe, porque aí evapora todo mundo de uma vez. Com respeito, tá? Eu tô falando isso com respeito, porque eu não sou o tipo de pessoa que chuta cachorro morto não, tá? Eu sinto dó, eu tô com pena. Oi, Bárbara, eu sou a sua consciência. Eu vim aqui pedir pra você deixar de ser falsa, porque você riu pra caramba e comeu um no saco de jujuba. Falsa! O interessante foi ver o MBL dando instruções de ataques na internet, de engajamento em posts, de criação de conteúdo a serem viralizados, além de pedirem, por favor, por favorzinho, para você se inscrever na Academia MBL, que custa R$1.000 por cabeça. Se você voltar no documento da Polícia Federal, aquele que a dona Denise, a dona delegada soberana maravilhosa, que não erra nunca, diz que isso é exatamente o que faz uma milícia digital. Os inquéritos são grandes e infinitos, seu MBL, tipo coração de mãe, acho que cabe todo mundo, hein? E só pra finalizar, se o seu filho é fã de Renan Santos, abre o olho pai, mãe, isso é um pedido de ajuda reprimido. Acolha o seu filho, tenho dito. E por hoje isso foi tudo, galera. Agora eu quero saber de vocês. A oposição já tá com a fralda cheia sabendo que é Birulabel no primeiro turno? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui!